Ações e dólar valorizando juntos nas últimas semanas. Ué, mas o dólar não é uma anti-ação? Ele não deveria valorizar quando as ações caem? Será que é o fim das anti-ações? Será que tem uma quebra de correlação estrutural? A gente tem que ajustar o método agora? Isso é o que eu vou mostrar para você nesse vídeo com um insight importantíssimo de algo que deve acontecer nos próximos trimestres, uma quebra de padrão e você pode lucrar duplamente se você entender o que eu vou te passar nesse vídeo de hoje, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Olha só o que está acontecendo. A gente está vendo ações e dólar valorizando juntos desde o dia 17 de junho. Tivemos uma breve correção do dólar aqui no início do mês de julho, mas de todo modo é uma valorização positiva para ambos os investimentos. E como vocês sabem muito bem, a base de todo o método que eu trago, explico aqui para vocês, é um método que funciona há mais de 5 décadas no exterior, certo? Que se baseia em você ter investimentos de hedge, investimentos de proteção, o que eu batizei carinhosamente como anti-ações. Então, por exemplo, vamos pegar um período de grande queda nas ações, 2008 a 2016. As ações caindo aqui, ó, 46, 47%, você tinha o dólar valorizando aqui, ó, 150% aproximadamente nesse período, e ainda mais toda a valorização que você teria se você investisse em dólar, mas também em ações americanas ou em renda fixa americana. Não ia só trocar real para dólar e deixar parado, mas teria uma rentabilidade adicional. Então, um investimento que valoriza muito quando as ações caem. Depois, a gente viu essa mesma dinâmica, né? Essa aconteceu, na verdade, antes a gente viu essa dinâmica, né? Na queda que a gente viu aqui, ó, em 2000, entre 2000 e 2002, a gente viu uma queda volumosa de mais de 50% nas ações brasileiras, 53% aproximadamente. Enquanto isso, o dólar valorizou quanto? Ó, 130 e alguma coisa por cento. Então você vê que realmente as anti-ações funcionam. Depois a gente viu isso acontecer lá a partir de 2020, tá? A gente viu aqui, ó, uma queda muito grande nas ações brasileiras, uma valorização muito... Opa, coloquei o ouro aqui. Uma valorização muito expressiva do próprio dólar, e à medida que as ações foram voltando, o dólar foi ficando comportado, mas agora tivemos uma quebra de correlação nesse momento. O que é que será que está acontecendo? É isso que eu vou explicar para você, tá? E, como disse lá no início, você pode lucrar duplamente se você entender essa quebra de correlação que a gente pode ter ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos trimestres. Antes disso, só quero saber de você. Manda aqui embaixo nos comentários. Você já investe em ações e também em dólar? Seja investimentos em dólar, seja BDR, seja investimento direto no exterior, seja investimento no fundo cambial, qualquer exposição. Você tem exposição às ações e ao dólar? Sim, tenho ou não, ainda não tenho. Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se vocês estão implementando a base, o primeiro passo do método ou ainda não, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui, o que acontece? Quando a gente olha esse acontecimento de mercado que a gente está vendo aqui ao longo do último mês, a gente tem que entender as motivações, o porquê que as coisas estão acontecendo para analisar e ver, poxa, será que tem um cheiro de uma mudança de padrão estrutural? E pode ser que tenha. É isso que eu vim aqui mostrar para você. Mas o que a gente viu acontecer? Ó? O dólar valorizando continuamente, né? Agora tem uma breve correção aqui, enquanto as ações estavam desvalorizando até o dia 17 de junho e depois passaram a valorizar. Então a gente tem diversos dados, instrumentos de mercado que a gente consegue analisar o porquê que isso está acontecendo, o que está gerando isso. Vamos lá. Por que as ações sobem ou caem? Valorizam ou desvalorizam? Por quê? Quando as ações estão valorizando, tem muita pressão de compra, muita gente querendo comprar. Então os preços sobem, naturalmente. Quando tem muita pressão de venda, muita gente querendo vender, os preços caem, tá? E o dólar? O dólar sobe se saem dólares do nosso país. E o dólar cai se entram dólares no nosso país, certo? Só que esses dólares que entram ou saem, eles podem entrar para ser investidos como investimento direto, ou seja, vem uma multinacional e coloca uma filial da sua empresa aqui no nosso país. Pode ser um investimento sendo feito em renda fixa, pode ser um investimento sendo feito em bolsa de valores, em renda variável, né, do investidor estrangeiro, pode ser uma compra de soja, né, o pessoal compra soja, leva o produto e paga aqui em dólar. Muitas coisas podem interferir nesse processo. A gente vai analisar aqui a via financeira agora, que justifica o que está acontecendo nesse momento. Então, olha só. Aqui nesse dado, a gente tem, ó, Brasil tem fluxo cambial positivo de 6 bilhões em junho. Então, estamos olhando aqui o dado de junho, para ver se tem alguma mudança de padrão. E desse dado, a gente vê o quê? Que foi um movimento puxado pela via comercial, ou seja, exportações, né? E pelo canal financeiro, o que a gente teve? Saída líquida de 3 bilhões de dólares em junho. O que é o canal financeiro? Está aqui, ó. Por esse canal são realizados investimentos estrangeiros diretos
diretos em empresas, né? E em carteira, ou seja, renda fixa, renda variável, remessa de lucros, pagamento de juros, entre outras operações financeiras. Tá? E quando a gente olha aqui, poxa, saíram 3 bilhões aqui do Brasil em junho. Então isso aqui justifica uma valorização do dólar em parte, né? E aí a gente pensa assim, tá, mas as ações estão valorizando juntos. Então não funciona mais esse método investidor sempre alta, não funciona mais esse negócio de anti-ação, porque agora quando as ações caírem, a anti-ação vai cair também. Vai desvalorizar também. Meu pai amado, eu vou perder duas vezes, duplamente. Calma. Vamos abrir aqui, ó, na minha tela o BDI. O que é o BDI? É um relatório, olha aqui, 750 páginas, que todo dia é divulgado pela nossa Bolsa de Valores. Aqui a gente consegue ver, ó, as movimentações do investidor estrangeiro, tá? Aqui a gente consegue ver as movimentações do investidor estrangeiro. Então, qual foi o último dia com negociação na Bolsa de Valores em junho, 28 de junho de 2024? O que a gente viu o investidor estrangeiro fazendo? Olha só, ele vendeu 243,5 bilhões de reais em investimentos na bolsa e ele comprou 239,2. Ou seja, ele tirou quanto aqui? Ele tirou 4 bilhões e 400 milhões mais ou menos de reais. Lembra que esse dado aqui, ó, é em dólar. Então, 3 bilhões de dólares em junho, que a gente teve saída líquida pelo canal financeiro, na verdade é mais ou menos uns 17 bilhões de reais. Então, olha só, teve uma saída durante o mês de junho, presta minha atenção, de 4,4 bilhões. Cadê os outros 12 bilhões? Vamos encontrar. Tem remessa de lucros, juros, etc e tal, mas tem um outro mercado aqui. O que a gente tem que analisar também? Não só o dado consolidado, eu estava mostrando para você esse dado, inclusive, né? Mostrei o outro errado. Olha aqui, até o dia 28/6. Então saiu 4,4 bilhões. Mas a gente não pode olhar só esse dado consolidado, por quê? Porque as ações elas caíram até o dia 17 e depois passaram a valorizar. Então presta minha atenção. Vamos analisar o que estava acontecendo até o dia 17 de junho. Porque aí, a partir do dia 18 de junho é onde a gente viu valorização nas ações, né? Então a gente tem que ver. Vamos lá, até o dia 17 de junho, o que a gente tinha? Ó? 132,8 bilhões de venda e 125,9 bilhões de compras por investidor estrangeiro. Então, o investidor estrangeiro ele estava vendendo a mais do que comprando cerca de 7 bilhões. Ele estava vendendo a mais do que comprando cerca de 7 bilhões. Por quê? Alguns deles fazem trade, alguns compram, outros vendem. Então, no somatório das negociações, o que tinha? 7 bilhões aproximadamente em vendas de investidores estrangeiros. Do dia 17 para o fim do mês, até o dia 28, o saldo negativo diminuiu para 4,4 bilhões. Vamos arredondar para ficar mais fácil. Então, o saldo era 7 bilhões de saída, de venda de ações, até o dia 17 de junho. Depois, eles entraram comprando e compraram 2 bilhões e meio em ações do dia 17 para frente. Isso nos mostra, isso justifica essa alta aqui nas ações brasileiras que a gente teve a partir do dia 17. Por quê? Porque, inclusive, a partir do dia 17, os estrangeiros foram às compras. Venderam mais ou menos aqui 7 bilhões, recompraram 2 bilhões, fechou o mês de junho com saldo negativo em 4,4 bilhões. Então, o que justifica a alta nas ações aqui, ó, do início de junho ao fim de julho? Que não é só o investidor estrangeiro que está comprando. Que o investidor estrangeiro, ele vendeu, do saldo fechou negativo, né? Mas existem outros entes no mercado que estão comprando. E aqui a gente vê, inclusive, né, na tela, que os investidores individuais aproveitaram para ir às compras e demais outros segmentos aproveitaram também para ir às compras, o que fecha esse saldo, né? Aqui o saldo de compras de 3 bilhões e meio, mais 5 bilhões e meio, né? Bate com um negativo de 4,5, sobra um saldinho positivo, que foi uma leve valorização durante o mês de julho. Mas o que a gente vê? Presta atenção. Saída de dinheiro da Bolsa de Valores no Brasil e valorização das ações. Isso mostra que saiu capital estrangeiro, mas entrou capital nacional. Tá? Fica comigo, presta atenção que a gente vai chegar lá. Ao mesmo tempo, a gente viu dólares saindo do país. Por que dólares estavam saindo do país? Porque a gente viu o próprio dólar valorizando. Se na renda variável saiu uma medida controlada, uma dose controlada, significa que tem muito dinheiro saindo da renda fixa brasileira. Tem muito dinheiro, a gente já vai chegar num ponto comum onde eu vou mostrar para você como bloquear duplamente. Mas você entenda isso. Tem muito dinheiro de investidor estrangeiro saindo da renda fixa brasileira. E por que isso está acontecendo? É isso aqui que eu vou destrinchar para você a partir de agora. Isso é um insight extremamente importante. Olha só, a gente tem aqui na minha tela
tem que mudar o tempo gráfico, senão não vai dar certo. BR Interest Rate. O que é o BR Interest Rate? É a nossa taxa de juros aqui no Brasil. E vamos colocar US Interest Rate. Tá? O que a gente vê acontecendo aqui? Ó? Vamos tirar o dólar. A gente vê acontecendo o seguinte. Na linha azul, taxa de juros no Brasil. Na linha roxa, taxa de juros americana. Você vê que aqui, ó, fevereiro de 2023, existia um diferencial de juro muito grande. O quanto o investidor estrangeiro ganhava de dinheiro para investir na renda fixa aqui no Brasil, ele ganhava aqui, ó, 13,75, enquanto nos Estados Unidos estava pagando 5,5. Então ele tinha um diferencial de juro aqui de 8,25%. O que significa isso? Ele ganhava 8,25% a mais ao ano para trocar dólar para o real. Para ao invés de investir em dólar, investir em renda fixa em real. Com o passar do tempo, a taxa de juros americana ficou estacionada. E a nossa taxa de juros começou a cair. Hoje o diferencial é o quê? 10,5 menos 5,5. É 5% só. E aí o investidor estrangeiro começa a fazer conta. 5% só? Todo esse caminhão de dinheiro que a gente jogou para o Brasil nos últimos anos, que fez a própria cotação do dólar desvalorizar até o momento que a nossa taxa de juros começou a subir aqui, ó, agosto de 2023, toda essa desvalorização aqui foi por conta de entrada, não toda, mas grande parte, entrada de investimento em renda fixa brasileira que estava rendendo muito mais do que no resto do mundo. Agora, a nossa taxa de juros caindo, o que a gente está fazendo? Meio que expulsando indiretamente o especulador estrangeiro devia investir em renda fixa aqui. E aí ele está tirando dólares do Brasil e é por isso que a gente vê esse dólar valorizando continuamente e agora é uma pequena correção dentro de uma jornada de longo prazo que a gente tem um canal de alta sendo formado. E a gente pode ver isso até de uma forma um pouco mais lúdica quando a gente coloca aqui, ó, BR Interest Rate menos US Interest Rate. E a gente vai ver o quê? O histórico do diferencial de juros. Veja, olha aqui. O que você está vendo nesse gráfico? O histórico da diferença entre a taxa de juros brasileira e a taxa de juros americana. Até vou colocar uma cor rosa diferente aqui para você ver que é um gráfico diferente. Historicamente, a gente tem aqui, ó, um piso de diferencial de juros na faixa de 7%. Na faixa de 7%. Entre 2017 e 2020, nós experimentamos um diferencial de juros menor. Entre 2017 e 2019 se explica pelo quê? As estatais voltando a dar lucro, reforma da Previdência, reforma trabalhista, diversas micro-reformas dentro da nossa economia. Então, um ambiente de negócios muito mais competitivo, muito mais convidativo, as empresas desalavancando, as contas públicas indo para o azul. Depois a gente teve a semana do álcool gel, tivemos o infeliz episódio da doença em 2020, né? E jogamos a taxa de juros para baixo e momentaneamente a gente teve um diferencial de juros menor. Mas veja, historicamente, a gente tinha um diferencial de juros na faixa de 7%. Tá? Ou seja, renda fixa aqui no Brasil rendia 7% a mais do que nos Estados Unidos. Experimentamos um patamar abaixo disso quando os dados das contas públicas estavam melhorando. Os dados das contas públicas estavam melhorando. E aí a gente fez esse diferencial de juros cair. Tá? 2018 e 2019. Você percebeu isso aqui, né? 2018 e 2019. Grava essa data. Tá? Depois a pandemia foi algo totalmente fora do padrão. E aí a gente foi lá e elevou nosso juro. Depois derrubamos o juro. E qual é o diferencial hoje? 5%. Abaixo de todos os outros períodos, certo? Exceto 2018 e 2019. 2020 é uma aberração, não vou colocar na análise aqui. 2019, tá? E viemos para um patamar de diferencial de juros de 5%, bem abaixo da nossa média de 7%, que a gente tem aqui, ó, durante as últimas 2 décadas. Por que isso é importante? Porque vamos olhar o que aconteceu com o dólar e com as ações em 2018 e 2019, um período onde, no momento de contas públicas melhorando, o que aconteceu com as ações e com o dólar nesse período, 2018 e 2019, tá? E lembre, hoje estamos com as contas públicas piorando, endividamento piorando, arrecadação aumentando, ou seja, mais impostos, menos poder de consumo, ou seja, mais dívida, mais gasto, por mais que tenha mais arrecadação. Estamos num ambiente muito pior economicamente hoje do que a gente estava em 2018 e 2019. Mas vamos ver aqui, ó, entre 2018 e 2019, quando a gente experimentou ir para um diferencial de juros abaixo do que é o nosso histórico, o que aconteceu com as ações e com o dólar? Vamos lá. Ó, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Então, eu vou montar o gráfico aqui na cara de vocês, tá? Vamos olhar índice Bovespa e vamos olhar o próprio dólar. E vamos colocar aqui o gráfico em percentual e vamos encontrar um padrão que vigorou por alguns meses, que vigorou por alguns trimestres. Olha só.
Vamos pegar aqui, ó, gráfico diário. E vamos colocar aqui 2018, 2019. E vamos ver o que é que aconteceu. Vocês vão ter um insight importantíssimo aqui, meus queridos. Pensei muito tempo se eu faria esse vídeo para vocês ou faria só para os meus alunos. Decidi fazer para todo mundo. Olha só. Durante os anos de 2018 e 2019, quando a gente justamente teve um diferencial de juro abaixo do nosso padrão, que é 7%, o que aconteceu com ações de dólar? Eles valorizaram conjuntamente. Repito, valorizaram conjuntamente. Por quê? Porque por mais que a Bolsa de Valores, as ações estivessem num momento, um patamar atrativo, como a gente tem hoje o preço é muito baixo. Lá na época a gente tinha um saneamento das contas públicas, a gente tinha uma taxa de juros muito menor, a gente tinha um ambiente de negócio melhor. São motivações diferentes, mas está atrativo investir em ações brasileiras. Eu falo, repito e retiro. Mais atrativo está investir no exterior, sem dúvida nenhuma. Mais atrativo está investir em cripto por conta do seu ciclo natural, sem dúvida nenhuma. Mas também está atrativo. Vale uma exposição investindo em ações no Brasil. As ações devem valorizar, na minha avaliação, tá? Nos próximos meses, próximos trimestres. Sempre disse isso para vocês, mas ao mesmo tempo o dólar deve valorizar também. Por quê? Por conta de um diferencial de juro muito baixo. Com um diferencial de juro entre Brasil e Estados Unidos, vamos ver como é que fica o gráfico se eu colocar aqui, ó. Com diferencial de juro, olha aqui, caindo, o que acontece? Ações de dólar juntos começam a valorizar. Depois, isso aqui é um momento de distorção, tá? Que a gente pode passar por alguns trimestres. Depois a gente tem uma certa direção. Aqui nesse caso, o dólar disparou e as ações elas caíram muito, né? Desvalorizaram muito, mas foi por um fator externo chamado C19, que aconteceu em 2020. Né? Então, qual é o insight importante aqui? Estruturalmente, o dólar ele sempre vai valorizar em relação ao real. É questão de tempo para a gente chegar em R$6, R$7, R$8, R$9, R$10, assim por diante. Por quê? O que determina a cotação de uma moeda em relação à outra? É a inflação dos dois países. A inflação brasileira, gente, sempre vai ser maior que a inflação americana. Principalmente enquanto a gente tiver essa mentalidade populista, essa mentalidade de mais gasto, de mais dívida, não tem problema. Né? Vamos comparar nossa dívida com o Japão e com os Estados Unidos. Olha que aberração. Tem que ter meio cérebro sem funcionar direito para ter a ideia de fazer essa comparação. Né? O país subdesenvolvido com o país desenvolvido. Não tem comparação, não tem como comparar a dívida entre uma coisa e outra. Né? Compara com os outros emergentes, aí compara com o Chile, compara com o México, aí você tem uma dívida muito menor, 50% do PIB, 55% do PIB, é outra história. Né? Mas se usa de narrativa para tentar dominar o poder e... Enfim, paramos por aqui, senão vai cair meu vídeo daqui a pouco. Né? Mas o que acontece? A gente tem esse período em que a gente realmente vê ações de dólar valorizando e eu, Vinícius, acredito que isso vai acontecer nos próximos meses, nos próximos trimestres. Ações de dólar valorizando conjuntamente durante um tempo. Depois, a depender, se a gente fizer muita borrada, as ações vão passar a desvalorizar, o dólar vai continuar valorizando. Mas é uma possibilidade de você ter um ganho duplo num investimento que sempre vai valorizar, dólar, certo? Ações passam por seus ciclos, mas se você investir em ações conservadoras, empresas exportadoras, que se beneficiam inclusive de um dólar mais forte, empresas perenes, você pode ter justamente essa jornada que muita gente duvidava. Eu até comentei na minha mentoria, mostrei no vídeo passado, que eu falei, ó, quando o índice Bovespa bater 119 mil pontos, ele pode chegar em 114, mas é difícil. Depois ele volta a valorizar, é normal. E a gente vê essa valorização acontecendo, muita gente achava que não viria. É porque as ações estão muito baratas, o juro no mundo vai cair, só está demorando um pouco mais de tempo, mas a direção é queda nos juros para frente. Isso enxuga a despesa financeira das empresas, elas pagam menos juro por essa dívida e as empresas conseguem lucrar mais naturalmente. Né? Quando você investe em ações brasileiras, você tem essa possibilidade, né? Investir em empresas perenes que repassam a inflação para os seus clientes, assim elas conseguem preservar o seu lucro acima da inflação, pelo menos. Né? Investe em exportadoras, você se beneficia de um dólar mais forte, devemos ter um dólar mais forte, por quê? Porque o diferencial de juros está caindo, que eu mostrei para você agora há pouco. Tá? E além disso, lá fora a gente tem um movimento de virada agora da taxa de juros americana. Então, com a taxa de juros americana, alguns ativos vão desabar, outros ativos vão disparar, mas a maioria, o vetor, a direção é de valorização dos ativos de risco. Então, você aproveitando para investir no Brasil e aproveitando para investir no exterior ao mesmo tempo, você pode lucrar duplamente. Duplamente. Essa é uma oportunidade bizarra que eu acredito que vai se materializar nos próximos meses, nos próximos trimestres, assim como aconteceu em 2018 e 2019. Depois, tudo volta ao seu patamar normal. E por que isso está acontecendo? Porque estamos com um diferencial de juro abaixo do que o investidor estrangeiro tolera para emprestar dinheiro para um país endividado como o
Brasil. Se você gostou desse insight, que eu sei que é diferente de diversas análises que você consegue ver por aí em vídeos abertos no YouTube, tá? Você comenta aqui embaixo, poxa, gostei, toque em gostei. Se você achou muito complicado, muito complexo, às vezes eu fico com receio, às vezes eu trago essas coisas só para os meus alunos, mentorados. Comenta aqui, poxa, está complicado, não consigo entender, assisti 12 vezes o vídeo. Se você não entendeu, assiste de novo o vídeo, com calma, vai parando, vai pensando. Mas manda aqui embaixo se você entendeu, se você achou complexo, se você gostou desse tipo de análise, se você quer mais esse tipo de análise aqui abertamente, tá? E também ajuda o canal, te inscreve, ativa o sininho, compartilha com seus amigos se você achou que faz sentido, que gerou valor para você isso aqui. Clique em gostei, faz todo esse processo, eu te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.